Fala comigo! A gente está aqui hoje tendo o privilégio de receber ele, que é pastor. Conheço ele há anos, sou um admirador do trabalho dele, da sua trajetória de vida, do seu chamado. É um cara que tem nos ajudado e muito, principalmente para poder trazer a marcha para Jesus em Maracaju e que realmente vem fazendo esse trabalho a nível de estado de uma forma grandiosa, onde não só aqui no nosso estado, mas também em Brasília, pautando assuntos que realmente são pertinentes ao que a gente acredita, que é a nossa família, Deus, e principalmente princípios que são voltados para realmente o que a nossa sociedade precisa. Pastor Wilton, seja bem-vindo. Te agradeço aí por aceitar esse convite, para estar participando com a gente do nosso podcast, do nosso Fala Comigo. A nossa ideia é para que a gente possa estar ampliando a nossa discussão que a gente tem no nosso programa de rádio, que é toda sexta-feira às 9 horas da manhã, lá na Rádio Cidade. Inclusive, quero te convidar para quem sabe futuramente o senhor participar ao vivo comigo lá no programa da rádio, porque eu acho que é importante a gente trazer sempre discussões, assuntos pertinentes que a gente vive aí na cidade. Muito bem. Quero que você apresente aqui para pessoas que não te conhecem. Quem que é o Wilton Acosta? Bom, primeiro te agradecer, o privilégio é meu de poder estar aqui participando no Fala Comigo. Não sei se sou eu que vou falar com você que vai falar comigo, mas, bom, eu sou o Wilton Acosta, tenho 55 anos, 38 anos junto com a minha esposa, 3 filhos, 3 netos. Sou aqui pertinho de Guialopes, Alagoas. Na verdade, nós somos de Guialopes, mas como não tinha hospital lá em Guialopes, eu fui nascer em Jardim. Então eu tenho 2 cidadanias, eu sou guialopense e jardinense. Nós fomos muito cedo para Campo Grande, então desde a minha infância nós moramos em Campo Grande, e lá a gente começou, minha mãe fugindo de uma situação de violência doméstica dentro de casa, pela embriaguez do nosso pai. Acho que ela se cansou dessa situação, pegou os filhos e foi para Campo Grande. Então chegamos em 77 a Campo Grande. E de lá para cá a gente teve a oportunidade de ver uma mulher que eu chamo ela de Cunhambaretê. Traduzindo? Mulher forte, mulher guerreira, né, no Tupi-Guarani. E lá ela pôde criar seus filhos, trabalhava num restaurante com a sobra da comida e alimentando a gente, enfim, a gente chega no Campo Grande nesse contexto, a gente vai crescendo e tem uma coisa que acontece, desde cedo, eu não sei de onde vem isso, mas me identificando muito com o exercício da liderança. Então quando eu vejo, eu já sou o líder da sala, depois o presidente do Grêmio, um pouquinho mais para frente, presidente da União Sul-Mato-Grossense de Estudantes Secundaristas. Quando eu me vejo, já vejo no movimento estudantil nacional, participando da UBS, vários congressos de reconstrução, que a gente pega um período de sair daquele período de ditadura e tal, passando pelo processo de democratização do país. Então a gente vai transitando ali do centro-círculo, Grêmio Estudantil, então a retomada dos movimentos estudantis, e é onde eu me ensino como presidente da União Sul-Mato-Grossense de Estudantes Secundários. Então a gente acaba se envolvendo e naturalmente no movimento estudantil, mas na igreja também, porque a gente tem uma formação desde familiar, de evangélicos, né, família dos meus pais todos. E então a gente vai desenvolvendo uma participação muito efetiva no movimento estudantil e também na igreja. Então eu cresci dentro desse ambiente, o que me possibilitou a sair do estado, ir para outros lugares e participar efetivamente das lutas nossas. Olhando para esse lado estudantil, da liderança, a gente está vivendo um momento diferente. Sim. Então a gente quase não vê esse jovem querendo entrar nessa discussão, às vezes política, de ideologia partidária, de princípios, um ou outro que a gente vê aí sendo forjado nessa liderança. Onde você acha que está tendo essa falha dentro desse processo de novas lideranças surgindo? Porque a gente, querendo ou não, daqui a um pouco a gente está envelhecendo. Sim. E a gente precisa, como diz, passar o bastão. Bom, eu acho que assim, vamos fazer uma retrospectiva. Lá atrás, a juventude se mobilizava em torno de bandeiras. Você tinha uma bandeira de luta e você se mobilizava em torno disso. Então, eu lembro que teve o movimento das diretas já,
todo mundo para cima, uma educação pública e gratuita de qualidade. Depois aqui no Estado nós tivemos a participação, a construção do colegiado escolar, trazendo a comunidade para dentro da escola, as eleições diretas para os diretores na rede pública estadual, que já começou lá com o Pedro Luciano, com a professora Leocádia, Paraguaçu. Eu participei ativamente desse processo, participando de todas as comissões de implantação. Você viu então, por exemplo, um passe livre, a bandeira do passe livre, hoje é uma das poucas capitais que tem passe livre para os estudantes, foi na minha gestão, enquanto presidente da União Sul-Mato-Grossense. Então você tinha bandeiras. Depois, você acaba que o movimento desmobilizando um pouco, porque você acabou as bandeiras. Aí você tem apenas uma mobilização partidária. E quando partidarizou, que já era partidário, a gente não tinha essa noção. Todos esses movimentos, o movimento estudantil, ele vinha de um cunho, de uma raiz, vamos dizer assim, de fundamento partidário. Era o JS, através do PCdoB, se organizando, era o PCB também, com os movimentos dele, o PDT se organizando em outras frentes. Né? E nós já participávamos de um movimento chamado Juventude, de um movimento apartidário, Juventude Independente, aqui no Estado. Mas já tinha aliança com o PDT, outra hora com o MR8, mas nunca com o PT e nem com o PCdoB. Então você via nesse cenário, isso passa um bom tempo de desmobilização, acabou-se o passe livre, acabou as bandeiras. Sim. Então você não tem mais mobilização. E fica um tempo sem militância, apenas um movimento partidário, mas você está vivendo de um tempo para cá essa polarização que a gente está vivendo agora, esquerda e direita. Então, óbvio, o que a gente está vendo hoje, na verdade, já é uma mobilização em torno de uma juventude que está reagindo a essa política de esquerda no país, que está conseguindo traduzir o que significa direita, o que significa ser conservador, o que significa fazer defesa dos valores da família, a luta contra o aborto, contra as drogas, né? Então, contra o aparelhamento dos partidos nas universidades, na educação pública, essa influência daquilo que a gente chama de marxismo cultural. Até então, há uns anos atrás, você não tinha essa visão. E a gente até participava disso, sem ter uma noção clara desse processo. Hoje não, hoje as coisas já estão muito mais evidentes, e aí você encontra um Nicolas na vida que arrebata a multidão, você encontra um Carmelo lá do Nordeste, você encontra aqui em São Paulo essa gurizada que está mobilizando muito. Então você já tem uma galera da juventude já tomando as universidades, enfrentando a esquerda dentro da universidade. É um período muito árduo nosso, mas você já vê blocos de resistência para fazer um contraponto desse domínio que a esquerda exerce na educação brasileira. Olhando esse ponto da educação, até que onde a gente pode criar essa perspectiva de mudança? Porque assim, a gente vem de uma perspectiva onde os próprios, às vezes, profissionais que são envolvidos dentro dessa educação são criados e são educados dentro do processo educacional que eles passam pela faculdade a ter essas ideologias, às vezes, de esquerda. E, consequentemente, isso às vezes é levado lá na base, dentro da escola, já para as nossas crianças, onde tudo pode, tudo está certo e tal, e a gente vê também o lado dos pais simplesmente hoje entregar o celularzinho para o filho, ó, internet que te eduque, ou simplesmente deixa na escola e vamos ver o que vai dar lá na frente. Tá. Eu acho que aí são vários vetores aí que eu acho que você tem que fazer uma análise. Primeiro, que é a questão educacional mesmo. Na medida que o PT e a esquerda começam a ter o protagonismo nessa questão da orientação da educação brasileira e que inclui a goela abaixo Paulo Freire, Isso. então você pega aí, a partir desse momento, uma mudança de educação no país. O que é a esquerda, o que a escola de Frankfurt falava? Você teve um comunismo fracassado, que nunca existiu, um socialismo, aí surge a escola de Frankfurt dizendo de que a revolução não é mais armada, mas a revolução é cultural. Então eu falei, nós vamos fazer uma revolução como? Invadindo
as faculdades, tomando o ensino, tomando a cultura, tomando a música, tomando a arte, é uma mudança, fazer a revolução aqui a partir da mente, da mentalidade. Você vê o Lula falando sobre isso, num dos processos eleitorais, ele fala, gente, não adianta a gente forçar o socialismo no país. Nós vamos ter que ganhar a eleição e implantar o socialismo, porque a gente querer implantar o socialismo para ganhar a eleição, nós nunca vamos ganhar. Ele muda da figura, o Lulinha radical, contra tudo, passa a ser o Lula paz e amor e ganha a eleição. E eles vêm movendo, então, uma reestruturação, principalmente da educação. E aí, quando ele implanta o método do Paulo Freire, que é exatamente isso. O professor é o grande opressor do aluno. O pai é o opressor do filho. O empregador é o opressor do empregado. E por aí vai. Uma revolução em que você chama esses agentes, o aluno, para se levantar contra o professor, e você muda o contexto educacional. Antigamente você passava adiante por mérito. Hoje não, você não reprova mais. Hoje, é bonito você falar assim, não, a criança precisa exercer o senso crítico, ela tem que ser autônoma, independente, ela não pode depender do seu crescimento com base numa avaliação escolar, ela tem que ir aprendendo ao longo do tempo. E isso acarretou o que para nós? Acarretou uma escola desqualificada, um dos piores índices de analfabetismo do mundo. Os nossos índices são péssimos. A criança vai para a sala, não aprende. É uma criança rebelde com o professor, com os pais, com o sistema. Então você pega... Então é essa influência dessa revolução cultural que a esquerda implementou no país que fez com que a escola se aprofundasse nessa crise que a gente está vivendo, numa escola que não educa, que não ensina mais, diferentemente. Eu tenho 55 anos. Meu pai falava alguma coisa, sim senhor, não senhor. Bença pai, tem que pedir. Bença pai, bença mãe. Você não sai de casa sem fazer o seu dever de escola. Se eu me levantasse contra o professor da escola, eu chamava atenção, ia ter a minha disciplina. O irmão mais velho tinha a figura do pai. Você respeitava os mais velhos, você respeitava a autoridade, não é? Sim. Então hoje você tem aí você tem essa influência. Agora e nós, pais, que ao longo do tempo a gente deixa de ser pai. É o que você falou, não é só dar o celular. O pai deixou de ser pai, a mãe deixou de ser mãe, não exerce mais a sua autoridade enquanto pai, porque nós cristãos, a responsabilidade de ensino dos filhos é nossa em primeiro lugar, não é do Estado. Enquanto você diz assim, não, o Estado é laico, mas você vê o PT querendo, a esquerda querendo influenciar em tudo, mandar em tudo, porque a mente dele é o seguinte, você tem na mente da esquerda é um super Estado, enquanto na direita não, menos Estado. Mas na cabeça do esquerdista é um super Estado. O Estado tem que intervir em tudo, inclusive na maneira como você vive, como você pensa, você não pode ter religião. O Estado é que vai dizer como é que você vai educar o seu filho, é o Estado que vai dizer como que o filho vai se comportar diante do pai, é o Estado que quer mandar em tudo. Então o Estado se torna uma religião para a esquerda. Então eles dominam tudo. Então a gente precisa compreender isso com muita profundidade e a gente, na nossa percepção cristã, a gente precisa reagir a isso tudo, porque senão a tendência é piorar cada vez mais. Então nós temos essa geração, uma escola que não é interessante, uma escola que o aluno não quer ir mais, uma escola que não forma, que não ensina, tanto é que os nossos índices estão aí. Então você tem uma missão difícil, hein? Pergunta difícil. Como é que resolve isso, né? Você tocou num ponto onde eu vejo principalmente uma posição que a igreja vem tomando. Eu vi por um bom tempo, cresci por um bom tempo, onde a igreja simplesmente assistia, onde não se posicionava e não se falava de política na igreja. Aquela história, não se discute política, religião e time de futebol. É tudo que a gente discute. Entendeu? Aliás, é tudo que o ser humano, o brasileiro, discute, né? E aí, nesse sentido, hoje, a igreja se posicionando de forma mais efetiva dentro desse processo, inclusive político, do nosso país, qual que é a perspectiva que a gente pode ter para a igreja e para o nosso país? Ô Robert, hoje é 31, não sei se vai passar nessa data, não vai passar hoje, mas
Nós estamos gravando, eu acho que eu posso fazer esse recorte. Hoje é o dia da Reforma Protestante. Então vamos lá. Nós temos uma base, antes e pós-Reforma Protestante. Para o ouvinte, para você que está nos ouvindo, para você entender o que significa, qual é a influência da igreja na sociedade. Nós vivemos uma das civilizações mais avançadas, que é a civilização ocidental. Não tem civilização mais avançada do que a civilização ocidental, porque ela tem como base o pensamento judaico-cristão. Então você pega a Reforma Protestante, você está falando do quê? Você está falando de saúde pública, você está falando de educação pública, você está falando de reforma agrária, você está falando de ciência, você está falando do quê? Você está falando das liberdades, você está falando da possibilidade da quebra do monopólio religioso, você está falando da base do direito, né? Você está falando de democracia, porque você só encontra democracia no Ocidente. Você só vê estrutura familiar no Ocidente, você só vê a família cristã que eu estou dizendo, você vê a base das liberdades no Ocidente. Você não tem outra civilização igual ao Ocidente, e o Ocidente é fruto do quê? Da Reforma Protestante. Max Weber, um filósofo lá do século XVI, o que ele falava quando ele olhava para Calvino? Calvino é o espírito do capitalismo. Ele não foi o pai do capitalismo, mas ele tem um espírito do capitalismo. Por quê? Porque Calvino trouxe para nós, para a sociedade, que o trabalho não é um pecado, não é uma maldição. Da forma como o comunismo implantou. Por isso que eles tentaram fazer a Revolução Industrial. E foi um grande tiro, né? Porque os próprios operários se levantaram contra essa revolução, porque eles estavam guardando ali o emprego dele, a subsistência dele. Então Calvino começa a discutir a questão do trabalho, a importância do trabalho, e Max Weber ele fala que Calvino é o espírito. Então, para você ver, nós estamos falando de ciência. Os métodos científicos, da onde? Do cristão evangélico. Quando você fala de educação, todas as grandes universidades do mundo hoje, não tem como não olhar para as universidades dos evangélicos. Todas as principais faculdades, universidades do mundo, tá lá. Começou com onde? Começou com uma igreja. Sobretudo com Lutero. Quando Lutero escreve a tese, ele manda uma carta para todos os conselhos administrativos dizendo que tinha que se implantar uma escola para ensinar as crianças. Calvino em Genebra, que foi o governador de Genebra, ele começa a ampliar esse conceito de estruturação do ensino, do peso e contrapeso, etc. Então, no aspecto da justiça. Então, quando você fala assim, a igreja deixou de influenciar, não, tudo que nós temos hoje na sociedade ocidental tem como base a reforma protestante. Todas as conquistas, todos os avanços. Só que vem agora o pensamento da esquerda tentando destruir esses valores, e penso, em cima da sua pergunta, que há então um equívoco teológico dessa geração da igreja, que é um equívoco teológico do escapismo. O que fala a teologia do escapismo? Ele fala que a gente não pertence a esse mundo, que nós somos do céu, que nós não temos compromisso com a sociedade. Estamos de passagem aqui, fiz tantas músicas, você quer ir para o céu, você quer ser arrebatado, e a gente perde então a principal mensagem de Jesus que ele pregou. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Qual foi a primeira pregação de João Batista? Ele falava assim: arrependei-vos, porque o reino do céu já chegou. E o arrependei-vos no grego, no original, significa metanoia. E metanoia significa mudança de mentalidade. Ele falou: olha, muda sua mente, porque o reino já está aqui. Então, quando Jesus vem, quando o homem perde o governo lá no Éden, de fato o diabo tinha um domínio, mas quando Jesus vem para a cruz, ele toma de volta o governo e devolve para o homem. E tanto é que ele fala assim: você não vai orar para você subir do céu, você ora pedindo para que o reino venha. Então, quando você fala assim, por que a gente deixou de influenciar a sociedade? Porque a gente, teologicamente, a gente está influenciado por essa teologia do escapismo, de achar que nós não somos desse mundo e por isso eu não tenho mais compromisso com ele.
e a gente deixa de influenciar essa sociedade. A gente realmente, nós somos omissos com relação a isso. Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo diz para Gálatas, que Deus esperou a plenitude dos tempos para enviar Jesus Cristo e convergiu nele todas as coisas. Todas as coisas estão nele a partir desse momento. Então a igreja, essa igreja nossa, ela precisa se levantar e assumir os postos de comando da sociedade. E isso não é ferir o pensamento laico, porque a gente vai ser acusado por isso. O Estado é laico. Mas há que se fazer uma observação do Estado laico. O Estado laico não é excludente. O Estado laico não é para excluir ninguém. Muito pelo contrário, é para incluir. Ou seja, todos nós temos liberdade. Todo cidadão brasileiro pode professar livremente sua fé. O Estado não tem uma religião oficial, por quê? Porque ela respeita a religião do indivíduo. Então, quando eu falo que o Estado laico, é o meu direito de participar, porque esse foi o fruto, inclusive, da reforma, que fez separação da igreja do Estado. Então, eu penso que nós temos um equívoco, a gente realmente não participa, a gente acha que não é desse mundo, e aí a gente é governado pelo espinheiro. Então nós temos um país, eu não tenho nenhum problema de falar isso, nós temos um país mais gaysista do mundo. O Mato Grosso do Sul, Robert, ele é o terceiro maior estado com número de igrejas do Brasil. Nós agora, na recente pesquisa do censo de 2022, colocou um índice de evangélico extremamente grande aqui no estado de Mato Grosso do Sul, e 48% desses que se declaram evangélicos se declaram jovens. Então nós temos quase que 50% da gama de evangélicos no estado de Mato Grosso do Sul são jovens, porque a igreja está atraindo jovens. E eu estava conversando com o pastor, qual é a mensagem que você está falando para esse jovem? Que a gente precisa falar sobre o reino. A gente precisa resgatar esses valores para quê? Para que a gente possa exercer o nosso domínio. Nós precisamos governar. Porque Jesus reivindicou tudo para ele. Não é só não é só o sagrado e o profano, não. Não existe sagrado e profano, viu, cabeção? Existe tudo é dele. Ele tem um comando sobre todas as coisas. Não tem essa separação que essa teologia tenta colocar a gente, que nós estamos separados. O santo e o profano. Não existe isso. É amar uns aos outros. Tudo é de Deus, tudo está no comando dele. E a igreja, por isso que Jesus falou assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é contra o político, não é contra o sistema, é contra a igreja. A igreja chegou, parou, domínio total, vamos coordenar isso aqui. Então falta consciência, falta teologia, falta estudo. Você dá para o pastor falar, o pastor não para de falar, é complicado, eu não falo mais nada. Olhando agora para esse lado pastoral na sua vida, que momento da sua vida que apareceu esse chamado? Você falou que você foi criado dentro da igreja, sim, certo? Igreja evangélica e tudo mais, cresceu nisso. Mas tem um determinado momento da sua vida que Deus falou aí contigo, Wilson, vamos para o ministério, você vai virar pastor. Olha, eu estava na sala de aula, mas também estava fora, estava na igreja. Fui presidente da União da UPA, União Presbiteriana de Adolescente, depois da Federação de UPAs. Fui presidente da Federação de UPAs. Depois eu vim ser secretário dos jovens da Igreja Presbiteriana. E desde cedo começava a fazer um trabalho de evangelismo num orfanato com meninos órfãos. Tinha 13 anos de idade, 13, 14 anos. Depois eu comecei a pregar na escola, organizar um grupo de pregação no intervalo. Fazia movimento, mas na hora do repente estava pregando, chamava os pastores. Mas o meu encontro, a minha tradição, então eu já estou dentro da igreja por tradição familiar. Mas o meu encontro pessoal foi aos 13, 14 anos de idade no culto da fogueira que nós tínhamos. E a pregação do pastor reverendo Sebastião Pereira da Cruz, aquela mensagem me levou a entender que eu precisava me arrepender dos meus pecados. Mesmo com essa tão jovem, né? Ai meu Deus, que pecado. Mas foi nesse momento então que eu tinha, mas o meu trabalho de fazer eu já vinha fazendo. E isso foi se elevando, um pouco mais tarde eu vim para a comunidade Sara Nossa Terra. Fico 30 anos na Sara Nossa Terra. Na Sara Nossa Terra fui morar em Brasília, levado para coordenar o FENASP, fui presidente do FENASP Nacional, idealizei a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, idealizei também uma instituição que é para agregar todos
os parlamentares evangélicos. Está criada até hoje, mas está inoperante. E lá trabalhei com essa defesa, junto com a Damares. Trouxemos a Damares aqui, eu acho que umas duas vezes, só me engano. Viajei o Brasil, todos os estados, discutindo os projetos que estavam em tramitação. Houve um tilt em 2000, quando, da reforma do Código Civil, lá tentava-se prever a tributação das igrejas. Então, nós instalamos o fórum em 2000, para que a gente pudesse estar monitorando os projetos em tramitação ali no Congresso Nacional. Em 2002, a gente funda o FENASP, e na sequência o Lula ganha a eleição, e ele mesmo fala, tá vendo, até tira um sarrinho, vocês falaram que eu ia fechar a igreja, mas eu estou aqui garantindo a liberdade religiosa e as igrejas estão fora da tributação. Ele fala isso. A gente não tinha essa noção, era uma isca para todos nós. E a partir daí as coisas vão aumentando. Então eu tive a convicção do meu chamado ministerial já muito cedo, quando criança. Eu subia na árvore assim, e falava, Deus usa a minha vida, e ficava orando, umas coisas meio doidas assim, desde criança. Então nunca saí da igreja, nunca usei droga, nunca fumei, nunca bebi. Eu não só fui para o mundo. Tem um período que você fica fora da igreja, né? Mas eu não tive essa experiência de mundo, porque eu sempre rejeitei isso. Casei cedo, 20 anos eu estava casado, 17 anos comecei a namorar, 17 mil, 20 eu casei, e estou há 38 anos com a minha esposa. Hoje, olhando toda essa trajetória sua de vida, a gente vê muita história e principalmente muito embate. Muito. Entendeu? A gente conhece um pouco da sua história e nesse processo, realmente, pela liderança forte que você exerce, acaba gerando muito embate. Sim. Qual foi esse maior desafio que você enfrentou até aqui? Eu acho que foi a falta de experiência, a falta de maturidade. A gente erra, Robert, a gente erra no caminho. Não posso dizer que eu nunca errei. A gente erra, a gente comete erros, né? E a gente paga caro pelos nossos erros. Claro que isso é potencializado quando você está na linha de frente e quando você atua politicamente, que é o meu caso. Eu fiz grandes enfrentamentos. Você pode ter certeza que os enfrentamentos maiores que eu tive não foi com a esquerda, não foi com o Jean Willis, que eu tenho um debate gravado com ele, não foi lá na Comissão de Constituição e Justiça, aí o pastor Silas de um lado enfrentando toda a mesa, todo o Senado e os parlamentares na discussão da homofobia. Não foi dentro da minha casa, dentro da igreja, no seio da igreja onde eu fui, talvez os maiores embates, talvez os mais covardes que eu tive. E você tem também as experiências do poder público. Eu fui secretário em Brasília, tive a primeira experiência no poder público em Brasília, como subsecretário de atendimento ao trabalhador e ao empregador, depois subsecretário de fomento, depois quando eu venho para o Estado eu volto logo depois da eleição de 2014, o Reinaldo me convida para assumir a pasta da Funtrag, a gente faz um belíssimo trabalho. E ali também enfrentei uma dificuldade por falta de experiência, de gestão. Confesso a você que a gente errou em algumas coisas e a gente pena por isso. Agora, isso é uma coisa, né? Agora, os enfrentamentos e os desgastes mesmo não está nesse campo, está no campo da disputa, do ego, da vaidade, de você pegar uma pessoa que não tem histórico, não tem tradição, não tem igreja significativa, você não tem, e de repente eu sou presidente do Conselho Estadual de Pastores, né, do estado de Mato Grosso do Sul. Então, e isso obviamente que por parte de alguns você tem um enfrentamento talvez mais covarde que a gente possa ter. Mas eu fui preparado do movimento estudantil, cara. Eu fui forjado no NR8, eu falo para os caras, cara, não deixa eu brigar não, porque eu sou conhecido, muito brigão, hoje estou calmo, né, não estou brigando com ninguém. Mas eu tenho uma formação de militância na base, de enfrentar a plenária contra o PT, contra o JS, brother, de rua. Então isso traz um pouco de experiência para a gente, mas também te causa muita dor, muitos embates, você sai arranhado, né, a família, filhos, mas eu tenho a misericórdia de Deus que está conosco, né?
Você falou num ponto, principalmente dentro da nossa casa, quando envolve essa questão da igreja, de modo geral, envolve a questão da vaidade, do ego, de modo geral. E aí muitas vezes a gente se depara, dá um exemplo aqui para Maracaju. No município do tamanho de Maracaju, nós temos 2 conselhos de pastores. Eu vou ter que corrigir, você não tem 2 conselhos, você tem um conselho conselho só e um outro grupo que não quer participar e é fruto, não conheço, mas é fruto de não querer participar e achar que não valida o conselho tradicional, vai criar o seu grupo. Legítimo, cada um tem o direito de se organizar, mas esse é o nosso espírito de falta de unidade, né? E aí, olhando para essa ótica, porque eu acredito que isso não aconteça só em Maracaju. Não. Entendeu? Não. Que aí envolve muito essa questão do ego, sabe? Sim. E aí onde eu vejo que, a partir do momento que se entendesse que a união realmente em torno de um propósito maior gera principalmente conquistas maiores. Com certeza. Como que a gente pode, de repente, reverter uma situação como Não essa? consegue reverter. Acho que essa situação de falta de unidade a gente não reverte. Jesus falou muito sobre isso. Então, eu acredito que a gente não consiga reverter. Você tem cidades, municípios, que o conselho é extremamente atuante, organizado, efetivo, e que nesse aspecto você não tem brecha para nenhum tipo de movimento. Você tem em outros municípios que não são tão organizados que suscita de repente outros grupos se levantarem para poder fazer frente ao movimento, né? Mas uma coisa é importante, uma coisa é o conselho de pastores e outra coisa são os movimentos ligados de um pastor que junta uma turma, que cria, mas não é o conselho, porque o conselho é o conselho, ele sempre é o mais tradicional da cidade e tal, é o que tem a validade e o reconhecimento. Mas eu acho muito difícil a gente poder dizer assim, vamos criar uma unidade que não há racha, porque não é assim, a gente vive com isso. O que eu tenho dito para os pastores? Gente, se organize, vai trabalhar, né? Nós estamos com as marchas hoje liberadas pelo governo, nessa parceria, né, que a gente, você daqui a pouco vai tocar no assunto, que permite uma presença maior dos conselhos dos municípios, né, a garantia dos nossos eventos, mas a gente não pode ficar só nisso. Não deve. Você não pode se reunir só uma vez por ano para fazer marcha, eventualmente. E por um outro lado também, a gente, os conselhos, eu estava falando isso com o pastor, nós somos extremamente desorganizados. Eu procuro no Conselho Estadual fazer uma agenda anual e já liberar para todo mundo logo no início do ano. Para poder se organizar. Por quê? Porque as igrejas, os pastores, os municípios já incluem a nossa agenda. Agora você pega um conselho extremamente desorganizado, não tem calendário. Aí tem um pastor lá de uma denominação grande que está crescendo, o pastor está focado, já faz uma programação anual, já se organiza para aquela programação, já faz o convite dos preletores, já movimenta. Aí chega um conselho desorganizado e joga uma agenda de última hora, ele quer que o pastor pare a agenda dele para vir fazer a reunião do conselho. E se o pastor não faz, ele não tem unidade, não conversa. É o conselho que é desorganizado e não tem uma agenda capaz de fornecer para os pastores colocar na agenda dele. Então a gente também precisa melhorar muito a nossa gestão diante dos conselhos. E para terminar essa fala, tem muito conselho que quer ser igreja e não é. Nós não podemos ficar competindo com as igrejas. Eu não posso toda hora ter atividade no conselho, por quê? Porque eu estou tirando os pastores das igrejas das suas programações. O mais importante é a agenda da igreja, não é do conselho. Então a gente tem que fazer um acordo. Qual é a agenda que nós podemos estar todo mundo junto? É uma marcha para Jesus, de repente uma conferência anual, uma vez por mês o nosso café. Não vai ter a participação de todo mundo, mas pelo menos de uma boa parte. Eventualmente, numa data como essa hoje, a reforma protestante, enfim, alguma outra situação. O dia da Bíblia. O dia da Bíblia. Você elenca algumas atividades que dá para trabalhar junto e pronto, e para por aí. Porque tem conselho que quer fazer atividade toda semana e quer que os pastores fiquem participando. Não vai dar certo. Porque o pastor está ali na igreja com a atividade dele. Acho que é isso, ter essa percepção, né? Você falou de vários projetos que ele trabalhou aí, União Estudantil, teve esse projeto aí que você, questão de crianças abandonadas. Uhum. Qual que é esse projeto assim, que você hoje vê que te marca, que te deixou uma marca pessoal que você carrega até hoje, inclusive na hora de você pastorear a sua igreja? Rapaz,
Eu acho que a questão, desde o trabalho que eu fiz quando criança, vou dizer quando criança, adolescente, mas com a consciência muito aguçada, foi o trabalho com os meninos, com os órfãos desse orfanato católico. E o padre liberava para que eu pudesse fazer o trabalho. Então, acho que esse trabalho me marcou de uma tal forma, porque por algum tempo, por um bom tempo, hoje não mais, mas eu encontrava os meninos de vez em quando. Você ia lá, eu era adolescente, cara. Um outro trabalho também que me marcou muito ministerialmente foi o trabalho na escola, porque dali surgiram vários pastores, vários bispos, fruto desse trabalho, que foi fantástico. Agora, os outros eu acho que já são um pouco mais fruto desse crescimento, resultado desse trabalho, que aí já são coisas um pouco maiores, mas eu acho que a minha base ali, de evangelismo mesmo, ministerial, é essa capacidade que o Evangelho tem de transformar a vida, e eu vivi isso um pouquinho na minha infância, que é o que eu falo para os meus filhos, né? Eu falo, olha, o que vai te segurar na presença de Deus são as suas experiências pessoais, não são as minhas. Eu consigo te levar até um certo ponto, mas vai chegar uma hora que, se você não tiver experiência com Deus, você vai abandonar esse Deus, e você vai sair da presença da igreja, porque você não tem experiência com Ele. E eu sempre falei, busque a experiência pessoal, que tem a capacidade de segurar, de manter a sua fé firme. Então essa sempre foi uma mensagem, de fazer com que as pessoas tivessem uma experiência pessoal com Deus, porque é isso que te segura. Não é movimento, uma campanha, uma palavra boa de um pastor. Não, é a tua experiência pessoal. Então a gente vê essas vidas transformadas ali, é uma coisa marcante que eu levo para o resto da minha vida. Isso não sai da minha mente. A minha mulher eu ganhei um trabalho de evangelismo de casa em casa. Eu pregava de casa em casa, conheci ela, vi ela, falei, opa, esqueci até de pregar e comecei a falar de mim. Estou brincando. Aí eu brinco com isso. E conheci ela pregando de casa em casa, conheci, os meninos rapidamente já começaram a levar para a igreja, ela era católica, foi, daqui a pouco a gente estava namorando 3 anos e meio, 3 anos mais ou menos, dos 17 até os 20 casei, e estamos juntos até hoje. Hoje a gente está vivendo um momento dentro das igrejas, onde os pastores às vezes têm que ficar dosando a forma que conduz às vezes um culto, a forma às vezes que repreende uma ovelha, porque dependendo conforme é a condução, aquela ovelha fica rebelde e fala, o pastor não serve. E aí muda de igreja, aqui daqui a pouco ele está na Batista, daqui a pouco ele está na Presbiteriana, daqui a pouco ele está na Sara, daqui a pouco ele... eu vou abrir uma igreja, eu vou virar pastor. Entendeu? Como você vê isso hoje? Olha, para quem, eu vou te falar uma percepção pessoal que eu já participei dos dois. Para quem vem de uma estrutura congregacional, um sistema de governo de igreja congregacional, ela talvez tenha mais dificuldade. Agora, quando você tem uma igreja episcopal, que o líder fala assim, vai ser assim, então você cria uma cultura em que a palavra, a direção vem do seu líder. Você não precisa fazer reunião para decidir. Então você tem 2 realidades aí de igreja. Sim. Eu estava compartilhando com os pastores de dizer o seguinte, olha, nós temos um pensamento vigente na sociedade que chama-se pós-modernidade, e nós já ouvimos falar da pós-verdade. O que prega a pós-modernidade? Tem vários pilares, vamos citar 3 aqui. O hedonismo. O que prega o hedonismo? A busca pelo prazer. A mensagem é o seguinte, você precisa ser feliz, não importa a tua felicidade, você precisa satisfazer os teus desejos. Essa é a mensagem do hedonismo, que é uma mensagem pós-moderna. Você não tem que se sacrificar, você não tem que renunciar a nada. Aí o cara pega essa mensagem, ele termina o casamento, ele quebra a aliança, ele não tem valor nenhum. Por quê? Porque o importante é ele ser feliz. Então você tem esse enfrentamento hoje na igreja,
E os pastores que não estão ligados nisso, acabam aqui reproduzindo isso. Ele está preocupado em fazer com que o cara se sinta bem. Ele não está preocupado em falar sobre o pecado, fazer o confronto. Não, porque na mente dele, ele tem que segurar esse camarada de tudo quanto é jeito ali na igreja. Então você tem uma influência direta do hedonismo. Aí depois você tem uma outra influência tão forte que é o relativismo. A verdade é relativizada. Não existe mais verdade. Cada um tem a sua verdade. O Robert crê de um jeito, eu creio de um jeito, o outro crê de um jeito, cada um tem a sua teologia. A palavra de Deus deixou de ser base, e a base passa a ser as minhas experiências pessoais, e eu começo a definir o que é certo e o que é errado pelas minhas experiências. Eu acho que é assim. Não é mais a palavra que diz que assim está errado. Então você tem também a influência direta da relativização da verdade. Então a gente perde um pouco com isso também, porque a gente permite cada um ter a sua verdade e a gente não enfrenta isso. E depois eu acho que o antropocentrismo, que é você fazer com que Deus seja homem e o homem seja Deus. É o homem no centro de tudo, tudo em torno do homem. Então você tem esse pensamento vigente na sociedade, que é o oposto do Evangelho de Cristo. Que é o oposto. Então talvez hoje nós estamos enfrentando, nós somos a geração mais ocupada que existe de todas as civilizações, mas somos a mais distraída. Eu acabei de escrever um livro que chama Brian Roth. Brian Roth, esse termo Brian Roth, na América, é mente suja, mente poluída, né? Então é Brian Roth, sua mente está sendo sequestrada. Sequestro de mente. Eu vi um termo para encerrar a tua pergunta, não sei se eu respondi também, eu vi uma fala que mudou aqui a minha, como o pessoal fala, mudou ligou a chave, né? Ele falou assim, a internet é uma droga. E essa droga vicia. E muito. Aí ele falou assim, agora você escolhe se você quer ser o fornecedor da droga ou o consumidor dela. Então você, por exemplo, está gravando um podcast, é porque você quer ser o consumidor, você quer ser o fornecedor dessa droga, você vai consumir o teu produto. Ou você poderia ficar o dia inteiro rolando a tela e ir buscando tudo que você tem, você passa aqui o dia inteiro, e você vai para um, vai para outro, vem para outro. Está no culto, o cara está ali, está na sala, o cara está ali, está na cama, o cara está ali, às vezes o cara está aqui assim, olhando assim, e tal, e não larga. Sequestro de mente. Então nós estamos numa geração muito difícil, que os pastores precisam se ligar, e eu estava comentando isso com os pastores hoje, que tipo de mensagem que nós estamos pregando para a igreja, qual é a mensagem que a gente está levando, porque eu acho que isso é muito relevante. Então, não sei se respondi a sua pergunta. O que acontece que às vezes a gente não quer confrontar as pessoas, é por conta dessas influências que a gente precisa resgatar a nossa fala, ter coragem, e por mais que a gente passe dificuldade, por mais que perca alguém, né, essas pessoas que ficam flutuando. Rob, quem dá mais trabalho, quem cobra mais é o que menos faz às vezes. Porque a pessoa que é crente mesmo, ela é submissa. Ela entende. Ela entende, ela está junto. Ela está ali para ajudar, ela está ali para servir. O cara que não entende, ele quer mandar, ele acha que a palavra é dele. João Batista falou o seguinte: eu sou a voz. Ele sabia que ele não era a palavra e nem a verdade, ele falou: eu sou a voz. Ele sabia o local, o lugar dele. Ele falou assim: não importa que ele cresça, não eu, porque eu sei que eu sou a voz. Eu sou só a voz, porque a palavra, a direção, o caminho é ele. Então deixa que ele cresça. E tem gente que acha que ele é a voz de tudo, ele é o dono de tudo, ele que tem a revelação de tudo. Você já conversou com gente assim, né? Ele sabe tudo. É a geração Raul Freixas, né? Raul Freixas? É aquela velha geração que sabe tudo. A velha opinião. Ou seja, tem uma opinião formada sobre tudo. É isso aí. Além de toda essa história sua, a gente está vendo muito esse movimento que vem crescendo, que é as marchas para Jesus. Sim. E não diferente do nosso estado, principalmente hoje com o apoio, começou lá com o nosso ex-governador Reinaldo, e hoje com o atual líder, onde a gente pôde ver em vários municípios do nosso estado podendo ser realizado pelo Conselho Estadual, qual você lidera hoje. Qual é o significado disso para toda essa vivência que a gente está vivendo hoje do Evangelho, de ter momentos como essa questão da marcha para Jesus? Roberto, as marchas elas sempre tiveram iniciativas, né? Assim,
nos municípios, com muita dificuldade, os pastores às vezes, como há uma ausência da participação política, acaba também não acessando os apoios devidos para uma organização de um evento como esse. Então, sempre que nós realizamos as marchas, pelo menos nós em Campo Grande, pelo que eu conheço outros municípios com muita dificuldade. Quando o Reinaldo veio para a disputa, uma das coisas que nós conversamos com ele foi exatamente a questão do apoio às nossas atividades. Porque a gente já fazia um enfrentamento no nível nacional, por conta dessa discussão de Estado laico, e eles utilizavam isso para dizer, não, o Estado não pode participar, não pode ajudar, porque o Estado é laico. Isso que eu estava dizendo, o Estado laico não é excludente. E a Constituição também é muito clara que o Estado pode ter parceria com o segmento religioso, desde que você traga um benefício para toda a população. Não pode ser uma coisa exclusiva ali da comunidade. Então a gente enfrentou essa dificuldade e isso nos levou a buscar um projeto de lei nacional, lá no Congresso Nacional, que foi o deputado Bispo Rodovalho, que conseguiu discutir e incluir na Lei Rouanet o reconhecimento da música gospel, de todas as atividades a ela agregada, como teatro, música, etc, etc. A União reconhecendo isso como cultura. Então nós transformamos a música gospel numa atividade cultural também, assim como outros setores, outras religiões aí conseguiram. Para quê? Para que o Estado pudesse, sem nenhum tipo de medo, poder aportar recursos e apoiar as atividades como essa. Os estados foram recepcionando isso nas Assembleias Legislativas e a maioria das câmaras também reproduzindo essa lei federal nos municípios. Então você tem hoje um reconhecimento de lei federal, estadual, eu não sei se aqui em Maracaju tem municipal, mas de que a música gospel é uma atividade cultural. Então isso abriu para nós uma perspectiva de abrir um diálogo. Então assim, você já tem um mecanismo legal, e o que você precisa agora é um compromisso político para que de fato a pessoa que se elegesse pudesse apoiar as nossas atividades. Porque você tem verba para a cultura. Sim. Só que nós nunca acessamos essas verbas. E ainda temos dificuldade comparado ao gasto. Um cantor nosso de alto nível hoje na música gospel, ele às vezes é um pequeno médio no secular, de custo, e olha lá. E nós arregimentamos, às vezes, dependendo, muito mais pessoas do que às vezes uma música secular, um cantor secular. Então a gente tem poder de mobilização. Hoje o Estado e os interesses já conseguem ver em nós que nós temos mobilização. A música sai da igreja, os músicos seculares todos saem da igreja, nós somos fabricantes de talento, de músicos, de tudo que pode ter na sociedade, começa na igreja, não tem como, porque a igreja é esse fomento cultural, né? Então nós tivemos um compromisso, quando nós fizemos uma junção de força para ajudar o Reinaldo, nós inclusive indicamos a Rose em nome do segmento. A Rose foi indicação do segmento e o Reinaldo já tinha sinalizado que queria um evangelho. As pesquisas indicavam o nosso crescimento e nós tínhamos pessoas com esse perfil, né? Na época disputou Eliseu Dionísio, o Herculano e a Rose. E a Rose, por ser mulher, enfim, tinha preparo, acabou sendo a Rose. Então a Rose, enquanto secretária, e eu também ali ajudando naquele início, nós fizemos essa conversa com o Reinaldo para que ele, assumindo, a gente pudesse dar uma nova cara para essas atividades. O Reinaldo assumiu e prontamente a gente começou com 7, depois passamos para 12 municípios, 16, 18, 22, 26, 28, 32, 38, e hoje nós estamos nessa faixa de 38 a 40 municípios, realizando de forma articulada, verticalizada, a estrutura necessária para a realização dos eventos nesses municípios, obviamente coordenado pelo Conselho Estadual e pelos Conselhos Municipais. Então o Reinaldo, ele abriu essa porteira. O Reinaldo foi uma pessoa extremamente... Um grande divisor de águas. Né? Um divisor de águas. Então, você não tem o que falar, porque ele abriu as portas para nós. Abriu uma secretaria, permitiu que o segmento indicasse uma secretaria, abriu as portas do governo, boa pauta daquilo que a esquerda queria avançar no Estado, ele não permitiu, ouvindo a gente, né? Depois veio o Riedel na mesma linhagem,
mantendo o compromisso, ampliando isso um pouco, não é? Tendo diálogo conosco. Então, assim, eu acho que e para o Estado isso é fantástico, porque a gente começa a ter visibilidade, mobilização, alinhamos um tema, fazendo uma reflexão estadual, fortalecemos os conselhos, tiramos os conselhos de às vezes ficar se humilhando para alguns prefeitos que às vezes nem atendem o Conselho de Pastores, quer ir nas igrejas na época de eleição, mas não tem capacidade de ajudar, de aportar um recurso que é para a cultura, para fazer o nosso evento. E tem prefeito que nem atende. Vou ajudar um pouquinho aí. E acha que está fazendo muito. E acha que está fazendo muito. Então a gente tem essa realidade ainda, mas hoje, graças ao Estado, a gente vem para o município, diferente de você aqui, ó, que sempre ajudou, você até alivia a gente um pouco, né? Você sabe o que eu estou falando. Não, aqui eu vou segurar isso aqui, estou levando para outro município, então, às vezes pela disposição que você sempre teve de abrir porta, de bater na mesa e de ser esse canal para o conselho local e para nós também, facilitando, garantindo a agenda, né? A gente está aí sempre desde a primeira. Desde a primeira. Sabe? E realmente isso, até algumas vezes me questionaram por que eu fazia isso. Eu falei, não, eu não estou fazendo isso pelo governo. Para Cristo, porque eu acho que é importante a gente entender isso e é um momento que eu acho que da gente abençoar a nossa cidade. Sim, sim. São valores, né? Qual que é a maior transformação que você viu acontecer por meio dessa mobilização no nosso estado? Eu acho que acima de tudo, eu acho que uma consciência da liderança dos pastores nos municípios, de que nós precisamos ocupar espaço, de que nós precisamos ser protagonistas de uma mensagem, de que nós precisamos ter força de mobilização, de você poder sentar junto com outros pastores e quebrar barreiras denominacionais, de denominações que não se conversavam dentro da cidade, e hoje acaba que um movimento como esse, forçando de uma certa forma a gente sentar junto, quebrar todo o ego inflado que muitas vezes a gente carrega. Então é um exercício muito grande que a gente está fazendo para alguns pastores que cresceram na teologia de que só a verdade dele é a verdade absoluta, o resto todo mundo vai para o inferno e é dele que vai ser salvo. Aí ele chega numa reunião e vê a presença de Deus e a comunhão, então ele quebra um paradigma muito forte e isso vai forçando uma unidade, uma conversa, a mente vai abrindo, a gente consegue ver os problemas da cidade. Há um fomento, Robert, também na nossa consciência de participação da política brasileira, de se organizar para indicar os vereadores, de participar mais efetivamente de uma disputa para prefeito, de não permitir uma lei sendo aprovada no município que, de uma certa forma, se utilizam, né, da educação, da cultura para influenciar nossas crianças. Então você vê o quanto isso e as experiências, né? Um projeto de lei que você vota aqui na Câmara com base nos nossos valores, os outros vereadores vão replicar no Brasil inteiro, né? Porque você começa a criar essa rede de consciência, de atuação, né? De, é possível a gente conquistar algumas coisas, não é possível, nós temos espaço, nós temos legitimidade, irmão. Com certeza. Nós temos legitimidade, nós temos uma parcela significativa da sociedade que paga imposto, né, que contribui com o Estado, e nosso imposto não pode ser direcionado apenas para eventos que atacam a nossa fé. Por quê? Porque tem que ser assim. Então há uma consciência hoje muito clara de que a gente não fere o Estado laico, mas a gente também contribui. Então há uma contribuição da nossa parte para isso. Então eu acho que, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que essa consciência na prática é talvez o principal ganho nosso. Eu queria voltar num ponto que a gente falou sobre a igreja, sobre essa questão das vertentes que a gente está vendo na perca de ovelhas. Como que você está vendo também o lado dos pastores? Porque hoje a gente vê assim, os pastores coaches, certo? Onde os influencers das redes sociais, onde tudo é bênção, tudo é... E da mesma maneira que eles usam os princípios, que se a pessoa entendesse, que buscasse dentro da palavra, já ia entender que, vou dar um exemplo, o Thiago Brunet, que usa os princípios voltados mais para a gestão pessoal, emocional e tudo mais, voltado para o lado empresarial. Como você vê a nova leva de pastores aí que a gente está vivendo?
Ô Rob, eu acho que boa parte dos nossos pastores, eles rejeitam o novo, né? E acaba perdendo muito espaço para essa leva de coach que você está falando. E a internet, ela favorece muito isso. Então quem descobriu a internet para se comunicar, está viajando, está conquistando, está influenciando, por mais que de repente o ensino dele não é tão profundo quanto um pastor que está ali na igreja, mas uma coisa que também é muito cruel e desonesto, se você não entender o papel que o seu pastor exerce na sua igreja. Porque quem tira o seu carrapicho é o pastor local, não é da internet. Até porque o pastor local sabe quem é você. O pastor local, ele está lá para orar com você na hora que você vai enfermo. O pastor local, ele vai lá te visitar quando você tem uma crise de casamento. O pastor local vai lá orar com você quando tem um problema com os seus filhos. Tem pastor local que pega a pessoa, vai lá, leva para o hospital, vem para cá, a visita. Então, é uma coisa muito pior. Talvez o teu pastor não tenha aquela palavra, o dom da comunicação que tem uma influência, mas quem cuida da sua vida, quem roga por você, a Bíblia diz que é o seu pastor. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai os seus pastores, porque eles velam por vós. Então, nós também temos, de um lado, um comportamento de uma igreja que às vezes acaba que banalizando essa função pastoral e começa a dar ouvido para qualquer bestão que fica falando na internet que a pessoa nunca viu, não conhece a vida dele, mas também cai naquilo que eu te falei do semeador. Às vezes a semente é boa e ele acaba sendo abençoado por isso, mas a gente não pode perder de vista para quem está ali conosco todos os dias. Então eu acho que é tentando fazer esse equilíbrio, você tendo uma igreja madura que consegue ao mesmo tempo que absorver alguma palavra, uma mensagem, que aquilo vai ser boa para edificação, mas sem perder a sua raiz bíblica, inclusive, de estar alinhado, aliançado com a sua igreja e com o seu pastor, que às vezes tem dificuldade. Ele não foi formado nessa geração nossa. Você vai pegar essa geração agora, mais para frente, esses meninos vão explodir. Esses jovens que está falando hoje, que está crescendo, eles vão explodir, vão ganhar o mundo. Sim. Pega, por exemplo, o pastor lá do Café com Deus Pai, o João. Sim, teve Campo Grande agora. Teve agora, eu tive lá segunda-feira. Sim. E igreja lotada. Lotada. E não só ele. Não, e ele tem uma igreja com mais de 10 mil membros no município dele. Inclusive com turnê agora mundo. Sim, sim. Então realmente, e não só isso, o livro dele é um dos mais vendidos no mundo. O Spotify dele, se eu não me engano, é o terceiro mais ouvido no mundo. É isso aí. E o cara descobriu a vibe, vamos dizer assim. Eu me desanimei um pouco, eu sei o que é isso, porque eu tinha um Face, o meu Face era mais de atuação política, mas eu tenho um live meu com mais de 1,5 milhão, várias lives com 1,5 milhão, 900 mil, 800, até que o Face me derrubou. Cortou, derrubou minha página, nunca mais voltei o que eu era antes. No Face, só no Face, né? Então eu sei a capacidade que tem quando você fala e você é ouvido por milhões de pessoas. E você é ouvido em todo lugar. A internet fez essa aproximação. Não, você é o mundo te ouve. O mundo está aqui na palma da sua mão. Então os pastores, às vezes, os mais tradicionais, a geração mais antiga, eles não vão entrar nessa. Ele tem dificuldade até de ler a Bíblia aqui do celular, porque se ele ler a Bíblia no celular é pecado. Ele tem que estar com a Bíblia física. Amém. Entendeu? Nós temos que respeitar esse pastor. Ele aprendeu assim, ele não perde a essência dele por isso. Agora tem um outro que nem precisa mais. Ele está lendo a Bíblia. E a gente sabe que o cara está lendo a Bíblia. Sim. Em princípio, confere. Então essa mudança, nós estamos numa transição aí de um conflito da velha guarda com os novos. E que a gente está fazendo essa transição, quem pegou a vibe está surfando, né? Eu vejo pastores velhos, antigão, que estão na internet hoje que não queriam. Sim. Né? Eu não sou um cara de internet assim, né? Eu estou ali, não sou aquele. E eu sei o quanto que a gente perde. Eu mesmo gosto muito de ouvir o Luciano Subirá. Você vê, os caras descobriram. Jesus Cop. Exatamente. O pai dele. Nós temos vários, né? Vários, né? Que estão na internet hoje, né? O Silas é um deles, o Marcos Feliciano, você tem outros de igrejas tradicionais aí que são fortíssimos também, né?
Se você pudesse botar um sonho, uma visão, a gente está aí chegando para o nosso final, que você ainda quer cumprir em relação à marcha, à comunidade, à sua vida política, qual seria? Caraca, né, meu? Bom, a nível pessoal, familiar, eu entendo que eu não posso construir absolutamente nada se não tiver a minha casa ajustada. Eu vejo que quem quer governar a igreja precisa governar bem a sua casa. E todos os meus filhos, quando cresceram, quando nasceram, eu os consagrei ao Senhor. Meu pai, meus filhos pertencem a ti e eles estarão no ministério, todos eles. Meus 2 filhos no ministério, e eu orei assim para minha filha: pai, minha filha vai sustentar o nosso ministério. Então, lá no fundo, eu tenho essa perspectiva de que todos os meus filhos estejam profundamente ligados no ministério, que ainda não estão. Estão na igreja, são crentes, mas de uma certa forma talvez não seja nem o que eu quero, mas eu tenho essa perspectiva pessoal. Toda a minha casa está totalmente envolvida no ministério pastoral, enfim, eu tenho esse sonho pessoal. Enquanto atuação política, enquanto atuação de reino que a gente está falando, eu acho que nós temos que tomar esse Brasil. Nós não podemos abrir mão do Brasil. Nós temos que fazer uma revolução de retomada do Brasil. E a nossa expectativa é na nossa geração, porque nós já não conseguimos cumprir isso. Então nós temos que preocupar agora com os nossos filhos, com os nossos netos, para que eles cumpram essa missão, para que eles façam um caminho de volta e não permitam que o Brasil não seja mais o celeiro do mundo, porque nós fomos indicados para isso. Todas as profecias nos indicam que nós somos o celeiro do mundo. Então eu tenho orado para que Deus nos dê graça, sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos... Você sabe que eu estou agora na Veredas do Reino, né? E tem esse viés de veredas do reino, de caminhos do reino. Eu estou falando muito sobre isso. E estou falando, e Deus falou comigo que Ele não quer deixar nenhum filho dele para trás. Então a gente tem muitas pérolas, pedras preciosas, que por conta de uma frustração, os ministerial, o pessoal pararam no meio do caminho. E Deus falou isso comigo no início: quero que você cuide e faça um trabalho de restauração daqueles que eu chamei, porque eu não vou deixar eles para trás. Então, esses são sonhos pessoais que eu gostaria muito de alcançar. Até eu indico, eu fui meio adiantado para assistir vai ter um culto especial com o pastor de Portugal. O pastor de Portugal é o Simões, pastor de uma grande igreja, né, em Portugal. Ele é angolano, né? Está em Portugal. E ele vai estar conosco no dia 24 de novembro. 24 de novembro, não é 24 de outubro, né? Porque eu fui para Campo Grande esses dias para ir no culto. E cheguei lá, só que eu fui 30 dias adiantado. Ah, tá bom. Você já foi, você e sua esposa, agora você vai com a van. Você vai com a van, já leva uma galera de Maracaju para poder participar conosco lá. Então vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que a gente vai ser extremamente abençoado. E quero aqui, Raul, também aproveitar e estender um convite para o nosso congresso de pastores e líderes em Bonito, dos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Nós estamos reunindo ali quase 35 ou 40 municípios das principais lideranças do estado. A gente vai estar reunindo em Bonito dos dias 11 à noite, começa às 11 à noite, dia 12 o dia inteiro, com a presença do Anderson Freire, e a gente termina no sábado o congresso e tem a marcha à noite no dia 13. Então é aberto para toda a igreja que queira participar, né? Faz a sua inscrição, pode procurar a minha página ou a página do Concepames, que é o Conselho Estadual de Pastores. O link está lá, na minha página o link está lá também, né? E seria uma honra ter o povo de Maracaju participando conosco aqui de Bonito nos dias 11, 12 e 13. Com certeza, e Maracaju tem que ir. E você tem que ir, hein, Robert? Tem que ir. Eu tô dessa vez já devendo, hein? Quase que a marcha já não veio para cá. Quase, a gente teve trabalho para fazer essa marcha. Teve, não foi bonita, né?
Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar, pastor Wilton, para aquele jovem que gostaria de repente se tornar um pastor? Eu quero servir, mas não sei como. Duas passagens rapidamente. Deus diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, porque vocês têm vencido o maligno. Essa capacidade de enfrentamento o jovem que tem, essa capacidade de ir em lugares remotos é o jovem que tem. O jovem tem força, tem inteligência, tem capacidade, tem mobilização, tem aquela irreverência que nós precisamos. Ainda não tem medo suficiente para dizer eu não vou porque eu tenho medo, não, porque ele está ainda tendo experiência. O jovem pode sofrer um pouquinho mais do que os mais antigos, pode errar mais do que o mais velho. Então a Bíblia diz: jovens, eu vos escolhi, Deus escolhendo, eu vos escolhi porque sois fortes. Esse jovem ele precisa se levantar para ser voz na nossa nação. Deus entregou o evangelismo para os jovens, para que ele vá com toda a força dele, com toda a capacidade dele. O jovem não dorme. Eu era jovem, não dormia. Passava madrugada, no outro dia estava saindo da escola dominical. A gente não tem medo, a gente vai para cima, né? Eu falo para os meus filhos: você tem que ser mais jovem do que eu, você tem que me pegar. Então, mas eu já estou com 55 anos, daqui para frente é só embicando. A medicina está evoluindo. Não, tá, mas é embicando. Tem mais uns 10 anos para frente, 15 talvez, no máximo. Fazer uns botox aí, dar uma chicadinha. Agora os jovens não, nós estamos um jovem preguiçoso. É. Não quer trabalhar, não quer estudar, entendeu? Criado no aplicativo. Não, Mas geração faz fast sentido, food, né? geração fast food, uma reverência deslocada, né? Então tem que parar, sair dessa preguiça e evangelizar, ganhar o mundo, bota fogo no mundo. Essa é a visão do reino para os jovens. E o jovem Isaías, ele não estava vendo mais o céu. Ele é um profeta jovem. Ele não via mais o céu, não via mais a Deus. E no capítulo 6 de Isaías falou assim: no ano da morte do rei Uzias, quando o rei morre, porque enquanto o rei estava governando, o céu era de bronze, ele não via nada. Quando esse rei morre, eu vi o Senhor. Olha que ele agrega isso, hein? No ano da morte do rei, eu vi o Senhor. Ele morreu e o céu abriu para ele. E quando ele vê o céu, ele vê a glória de Deus. E quando ele vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele vê é ele mesmo. Ele fala: ai de mim. Porque quando você vê Deus, é impossível que você não se veja. Quando a glória de Deus reflete sobre você, você consegue enxergar quem você é. Você consegue enxergar seus pecados, seus erros. E ele falou: ai de mim, porque eu sou pecador. E mais do que isso, ele consegue ver o outro. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele vê a ele e ele consegue ver a sociedade, o erro das pessoas. E ele ouve uma voz: e agora? O que eu vou fazer? A quem eu enviarei para ser profeta desse povo de impuros lábios? Isaías falou assim: então, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu queria deixar para os jovens essa palavra: se disponha, se levante, prega na sua escola, prega na sua faculdade, prega no seu trabalho, seja uma testemunha viva do Evangelho. Você pode. O jovem que está me ouvindo, você pode. Você é a força de Deus. Você é tudo que Deus quer para o Evangelho. Não quer você nas drogas, não quer você na prostituição, não quer você na pornografia, não quer você perdendo tempo, não quer você vivendo a sua preguiça. Ele quer que você domine esse mundo, que você seja os maiores empresários. Uma das pessoas mais ricas desse mundo são jovens que estão ganhando milhões, mas estão investindo no reino de Deus. Se você não tem capacidade para ir pregar, você vai financiar o reino de Deus. Você vai usar o seu dinheiro, a sua estrutura para financiar o reino de Deus. É isso que Deus quer. E essa palavra que eu deixo para você. Pastor Wilton, para mim foi uma honra receber. A honra foi minha. Meu desejo é que Deus continue te abençoando muito, Amém. te usando. Sabe que eu sou um cara que admiro muito, sou de longa data. Sei das perrengas, das lutas. Sei que não é fácil ter esse embate às vezes entre evangelho, vida pública, política, toda essa situação toda que a gente vive. E
que realmente o propósito maior, eu acho que é servir Cristo dentro desse propósito aí de Amém. fazer a diferença pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Amém. Então, que Deus continue te usando muito, te abençoando. E para mim foi um momento realmente de reflexão, Amém. um momento de agradecimento, porque eu sei também do seu empenho de nos ajudar a continuar fazendo a marcha de Jesus aqui em Maracaju, e que hoje a gente vai poder realmente ter um momento de bênção para a nossa cidade de Maracaju. Amém. Olha, que Deus abençoe você. Eu sei dos seus planos e que os seus planos estejam no centro da vontade do Senhor, que você consiga ver e ouvir a direção que Ele tem e que você se levante também para ser bênção para essa cidade, que você faça aquilo que ninguém fez, que você pise nos lugares onde ninguém pisou, que você realize obras que ainda ninguém realizou e que o seu mandato, a sua trajetória reflita o bom perfume de Cristo. E na medida que você errar, seja suficiente para recuar, pedir perdão e continuar com a cabeça erguida e fazendo aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. Então você sabe que você tem a minha oração favorável a você e que Deus te proteja. Que a tua santidade te blinde, seja o escudo, né? E que Deus abençoe seus mandatos, seus colaboradores, e que a mão do Senhor seja favorável a você, e que você ganhe o coração dessa cidade, que a tua palavra alcance o coração do povo de Maracaju para entender o que você está falando. Então Deus te abençoe. Obrigado. E com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo, onde futuramente o pastor Milton vai estar com a gente no nosso programa da rádio, toda sexta-feira às 9 horas, lá na Rádio Cidade. E você pode estar nos seguindo no Instagram, no YouTube. Quero convidar também a seguir o nosso pastor Wilton Acosta lá nas redes sociais, para que a gente possa realmente estar conversando mais com você. Um forte abraço e que Deus te abençoe.